Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou gravar um vídeo que eu tô muito animada pra gravar. Inclusive eu botei uma enquete lá no meu Instagram se vocês achavam esse tema de vídeo legal e se vocês queriam que eu gravasse pra cá. Inclusive, se tu não me segue lá no Instagram, segue lá, que lá eu posto vídeos diferentes daqui do YouTube, vídeos mais curtos e maquiagens que eu não trago pra cá pro YouTube, eu levo pra lá e eu acho que vocês vão gostar muito do conteúdo de lá também. E o vídeo em questão que eu botei pra vocês votarem se era uma boa ideia era comparar a base Fios Serum da Ruby Rose com a base Fios Fluida, também da Ruby Rose. Eu tô muito animada pra gravar esse vídeo, eu espero muito que vocês gostem e bora lá fazer essa maquiagem juntas. Eu vou começar preparando a minha pele como eu sempre faço, porque eu quero comparar essas bases da forma que eu gosto de usar, sabe? Que é sempre hidratando muito bem a pele, aplicando uma bruma. Então não faria sentido eu vir com esses produtos sem estar com a pele preparada, sabe? Porque eu nunca faço a maquiagem sem a pele estar preparada. Então eu não ia ver o resultado real dessas bases, sabe? Essa daqui vocês já sabem que eu já testei, já tem vídeo aqui no canal testando. E é uma das minhas bases favoritas, se não a minha base favorita. Então eu já falo com propriedade sobre essa base, mas essa aqui é novidade. Então eu quero testar ela aqui com vocês e aproveitar e comparar com a outra base. Então eu vou vir preparando aqui a minha pele. Vou começar com uma bruma, essa aqui é da City Girls, que é a bruma que eu sempre uso aqui com vocês, porque ela deixa a minha pele muito hidratada. Então eu adoro usar essa bruma aqui na preparação de pele, ela é maravilhosa. Como de costume também, eu vou vir hidratando minha pele. Eu vou usar o hidratante da Neutrogena, que é o hidratante que eu sempre uso. Então eu já sei como ele fica na minha pele. Então eu vou saber se, tipo, se a base craquelar, se a base ficar muito mate, não vai ser culpa do hidratante, porque ele hidrata muito bem a minha pele. Mas por ele ter essa textura mais de gel, ele também não pesa. Então se a base ficar muito hidratante, eu também vou saber que não é esse produto aqui. Porque ele hidrata a pele, mas ele não altera nada na base, sabe? Ele deixa a pele bonita, que é a função dele, mas ele não altera muito no resultado da base. Então, eu gosto bastante desse hidratante para fazer vídeos assim, testando. Pele preparada, como de costume, vocês viram que essa é a preparação de pele que eu sempre faço, então tá tranquilo, vou saber o resultado da base, essa preparação de pele não vai interferir em nada. E vamos pra testar essa base. Como eu já sei como essa aqui fica... Ah não, antes de testar, calma. Eu vou falar pra vocês o que cada uma delas promete. Essa base aqui, a base em Serum, ela tem FPS 20, promete uma cobertura leve, ela tem extrato de orquídea e vitamina E. Essa cor aqui é a MS100. Ela não é testada em animais, é vegana e... Calma, não consigo ler. Dermatologicamente testada. Agora, essa aqui, a Fios Mood, ela é uma base fluida com efeito natural e cobertura leve também. Aqui fala que é cobertura leve, mas a cobertura dessa base é muito boa. E tem ácido hialurônico. Na caixinha falava mais sobre essa base. Inclusive, se vocês descerem aí um pouquinho dos vídeos, tem um vídeo que eu falo mais sobre ela. Eu não sei se essa daqui vem na caixinha, mas o que fala aqui na embalagem é as coisas que eu já falei e o que fala aqui na embalagem dessa, as coisas que eu acabei de falar também. Quesito embalagem, essa aqui vem nessa embalagem que é um plástico mais resistente, sabe? Parece embalagem de remédio, inclusive. É esse tipo de embalagem aqui, conta-gotas, que eu gosto bastante, eu acho muito prática, não faz lambança, é maravilhosa, eu gosto bastante dessa embalagem aqui. Essa aqui é uma embalagem em bisnaga, que também é maravilhosa, não faz lambança, não tem aquele problema do pump não funcionar, então muitas vezes eu prefiro uma embalagem assim do que uma embalagem com pump. Como vocês viram em algum vídeo atrás aí também, eu comprei uma base com pump e veio sem o pump. Então esse tipo de base aqui em bisnaga não tem esse problema. Eu não vi ainda como é o bico desse aqui. Ah tá, o bico padrão da Ruby Rose, assim, mais gordinho.
Agora sim que eu falei da base, vamos aplicar. A cor dessa aqui é a ME100 e a cor dessa aqui também é a ME100. Comprei a mesma cor pra não ter diferença e a gente ver só a textura, o acabamento, como vai ficar diferente. Se vai ficar diferente. Vamos lá, como eu já testei essa daqui, vocês já sabem mais ou menos o que eu acho sobre ela, eu vou aplicar ela primeiro. Eu sempre coloco ela assim, alguma embalagem reta, sabe? Tipo a do pó. E acho que eu peguei demais só pra metade do rosto. Mas enfim, vou pegar aqui. E aí eu sempre, ou na maioria das vezes, às vezes eu dou a louca e fico numa fase de só aplicar com pincel, mas na maioria das vezes eu aplico a base com a esponja. Então é o que eu vou fazer aqui com essas duas. Vocês podem ver que a cobertura dessa base, fala na embalagem que é leve, mas eu considero uma cobertura média, que dá pra você construir e ficar uma cobertura alta, porque olha isso aqui, gente. Isso aqui não é cobertura leve nunca. Ela tem uma textura muito leve, o que acaba deixando a pele leve, assim, o acabamento da pele leve, mas a cobertura dela eu considero uma cobertura média e dá pra você construir e ficar alta, sabe? Então, enfim, eu já falei várias vezes sobre essa base, eu gosto bastante do acabamento dela, da textura que fica na pele, porque ela é muito fina, então dificilmente vai marcar. Eu tenho muitas linhazinhas aqui abaixo dos olhos e ela quase não marca, dá uma acumuladazinha, mas depois que sela fica normal, fica muito... Não fica lisinho porque a linha tá ali, né? Mas não evidencia ainda mais as linhas. Normalmente quando a base é muito grossa, pode evidenciar ainda mais essas linhas. E não acontece isso com essa base, por causa da textura dela, que é maravilhosa. Eu vou terminar de aplicar aqui e já venho e falo um pouquinho mais sobre ela pra vocês. Ah, gente, sobre cores. Como eu tô gravando com o meu celular, não vou conseguir olhar agora pra vocês a quantidade de cores, mas eu vou deixar aí a quantidade de cores que tem na cartela da base fluida e aqui eu vou deixar a quantidade de cores que tem na cartela da base em sérum, porque eu acho isso muito importante, principalmente para avaliar uma base. Assim, as bases em geral da Ruby Rose tem uma cartela muito legal, mas eu acho muito importante falar a quantidade de cores para avaliar sobre essa base, porque não adianta nada a base ser maravilhosa e ter só pra pele clara, sabe? Não é o caso dessa. Essa base tem tons muito legais, tem desde pra pele bem clarinha quanto pra pele retinta, então é uma base que eu gosto bastante. Dessa aqui eu não sei porque eu não pesquisei, mas eu vou deixar aqui na tela, como eu falei pra vocês. Apliquei a base aqui em toda a metade do meu rosto e pra finalizar, falando sobre essa base. Ela é uma base que tem um acabamento mate, tem umas partes aqui que já secou e tipo, ela não transfere, porque essa parte aqui da minha mão tá suja da esponja, vou pegar aqui. Ela não transfere, transfere bem pouquinho. É uma base que eu gosto muito, ela tem uma durabilidade muito boa, eu já posso falar isso pra vocês porque esse aqui, inclusive, é meu segundo tubinho dela, eu já testei essa base e eu amo, é a minha base favorita, então não tem muito o que falar. Ela tem uma cobertura boa, tem uma textura leve, então deve ficar boa em muitos tipos de pele, principalmente em pele madura. Ela tem um acabamento mate, que é uma coisa que eu gosto bastante, isso aí fica de cada um, mas eu gosto muito desse acabamento, mas também não é um mate que fica ressecado na tua pele, a ponto de craquelar, sabe? É um mate muito confortável, vocês podem ver que eu tô mexendo, fazendo bastante expressão e não tá marcando, não tá me incomodando, então, enfim, gente, eu amo essa base, como eu já falei aqui diversas vezes pra vocês, é a minha base favorita. Agora bora aplicar essa daqui, que é a base sérum. Já de cara, a gente tem uma boa diferença na textura. Ela é uma base que escorre um pouco, mas não é uma base nada fluida. Ela tem uma textura mais cremosa, sabe? Tipo uma textura de creme hidratante. Eu acho que é essa. Ela escorre, mas não é líquida. E aí eu vou vir aplicando. Vou aplicar com a mesma esponja, eu acho que não tem problema. Ó, vocês podem ver a textura dela. Não é uma base fluida, mas é uma base cremosa, sabe? Eu gosto bastante dessa textura, mas ainda prefiro essa daqui. E aí eu vou vir aplicando. Eu amo que esse aqui é o leve pra Ruby Rose. Gente, essa base não é nada leve. Nada leve. Vamos ver depois de secar, né? Vou vir aplicando aqui.
com leves batidinhas por toda a minha pele. Tá, vamos falar dessa base aqui, que é a base Serum agora. Terminei de aplicar e a primeira coisa que eu percebi de diferente foi a textura. Essa base aqui tem uma textura muito mais cremosa do que a outra. Outro ponto que é bem diferente, a cor, apesar das duas terem o nome de MS100, elas nitidamente, eu não sei se pra vocês aí, mas aqui pessoalmente, é nítido que essa daqui tá mais escura e não tá tão amarela, sabe? Elas ficou bem melhor pro meu tom de pele do que essa daqui, por exemplo. Essa daqui também, ela tem uma textura mate, um acabamento mate, mas não tão mate quanto essa daqui. Essa daqui, apesar dessa daqui tá confortável, esta daqui tá bem mais confortável, sabe? Eu consigo mexer mais no meu rosto sem sentir que eu tô de base. Deixa eu ver aqui. Essa daqui também não marcou nas linhas, mas marcou um pouco mais do que essa daqui. E quando eu coloco, ó, dá pra vocês verem bem que essa daqui transferiu mais. Não sei se é porque essa daqui tá molhada, né? Foi um pouco injusto fazer isso. Mas essa daqui transferiu mais do que essa. Questão de marcar... Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho. Questão de marcar, eu não senti que marcou nada. E outra coisa, a cobertura. Essa daqui, que eu tô aplicando agora, eu senti que com menos produto, eu consegui uma cobertura maior do que essa daqui, que é a fluida. A Serum, eu apliquei menos quantidade e consegui a mesma cobertura com mais quantidade da fluida. Acho que deu pra vocês entenderem, né? Em geral, eu achei as bases bem parecidas. A única coisa que eu achei diferente foi o tom, assim, não a única coisa, mas a única coisa que eu achei mais diferente foi o tom, principalmente porque eles dois têm o mesmo nome, né? Mas, em geral, eu achei que elas têm uma proposta bem parecida. Eu não lembro se eu falei, mas essa daqui tem FPS 20, então tem que ter cuidado porque ela pode estourar no flash. Inclusive no final do vídeo, se eu lembrar, eu vou fazer esse teste do flash pra vocês. Vou terminar aqui de fazer minha maquiagem rapidinho, que eu acho que eu já falei demais. E aí eu venho, se tiver mais alguma consideração final pra falar, se elas mudarem o acabamento depois de aplicar o pó, depois eu venho e falo pra vocês. Agora eu vou só terminar minha pele. Falei com vocês que já ia continuar a maquiagem, mas eu achei mais justo tirar essa foto no flash que tá aparecendo aí pra vocês, antes de selar a pele, né? Porque o pó pode dar aquela interferida, pode dar aquela enganada. Então eu tirei essa foto antes de selar a pele. Eu achei que o lado da base com FPS, que eu achei que ia dar uma leve estourada, não estourou, ficou igual a outra, deu uma clareadinha por causa do flash, eu acho isso é normal, mas não estourou, não ficou muito claro, sabe? Então super tranquilo tirar foto com flash, tanto com essa base quanto com essa daqui, são bases maravilhosas pra foto. Agora sim eu vou terminar essa make aqui e já venho e conto se aconteceu alguma modificação pra vocês depois de selar a pele. Se ficou muito ressecada, se craquelou ou não. Tá, toda hora eu falo que eu vou terminar essa maquiagem e volto aqui pra falar uma coisa pra vocês, mas é porque agora eu botei o espelho aqui mais perto pra aplicar o corretivo e esse lado aqui tá um pouco mais mate, esse lado aqui é o lado da base Serum, esse aqui é o da base fluida. Esse lado aqui nas minhas linhas, tá um pouco mais mate do que aqui. Que antes eu tinha falado pra vocês que tava o contrário. E agora esse lado aqui já tá bem mais mate do que esse aqui. Eu tô voltando aqui pra falar pra vocês, porque eu acho muito importante falar isso, tipo, como a base tá se comportando e tudo mais. Porque, por exemplo, essa base aqui, desse lado, ela tava bem mais hidratante do que essa daqui. Agora ela tá mais mate. Então eu precisei voltar aqui pra falar isso porque eu poderia esquecer, gente. E aí, de acordo com o que eu vou fazer na maquiagem, eu vou me voltando aqui se eu ver alguma modificação, porque eu tenho uma memória muito ruim. E aí eu vou esquecer, então prefiro fazer assim. Enfim, vou vir aqui aplicando corretivo. Tô usando o corretivo da Natura Aquarela, pra quem quiser saber, esse aqui é meu corretivo favorito. Finalizei aqui a maquiagem e o que eu posso falar pra vocês?
Essa base aqui, ela realmente não marca nada na pele e fazia muito tempo que eu não usava base com essa textura aqui, desde que eu comprei essa. Eu só uso ela e eu não usava mais base com essa textura. E eu não lembrava que essa aqui marcava, sabe? Porque ela não marcou muito de, meu Deus, ficou muito marcada, evidenciou. Não evidenciou, mas marcou. Eu tenho muitos pelinhos aqui e linhas aqui embaixo, como eu falei pra vocês. E essa base, infelizmente, ela deu uma marcada aqui nas minhas linhas e aqui nos pelinhos, sabe? Já essa daqui não marcou absolutamente nada nessa região e nem nas linhas. Então, se vocês me perguntarem se eu visse numa vitrine entre essa e essa base, a que eu compraria com certeza seria essa, porque, ai gente, eu já me apaixonei por essa base aqui. Eu vou continuar testando mais vezes essa daqui, mas não foi amor à primeira vista como foi com essa aqui, que no vídeo que eu testei eu já amei de cara, já sabia que ia ser a minha nova base preferida, meu novo chuchuzinho, mas eu gostei muito dessa base, principalmente pelo fato dela ter FPS 20. Não é uma quantidade que substitui protetor solar, mas é uma quantidade muito boa pra acrescentar, sabe? Pra complementar a tua proteção. Então é uma base maravilhosa, principalmente pra mim que esqueço de usar protetor solar. Ela é uma base muito boa. Eu acredito que ela vai ficar boa em muitas peles, mas talvez fique boa em uma pele madura, mas com certeza essa daqui vai ficar melhor. E por que eu gostei mais dessa aqui do que dessa? Por causa da textura, simplesmente, porque essa aqui tem um acabamento, elas têm um acabamento muito parecido. A única coisa que muda é realmente a textura, que essa daqui é mais cremosa e essa daqui é mais líquida, mas elas têm um acabamento muito parecido, sabe? A forma que fica na pele, as duas ficam mate, mas por essa daqui ter essa textura mais líquida e ela não marcar tanto das minhas linhas, que eu tenho bastante aqui na olheira, eu ficaria com essa daqui. Eu espero muito que eu tenha te ajudado nesse vídeo a perceber as diferenças delas, não escolher entre uma e outra porque as duas são maravilhosas, mas para vocês verem as diferenças delas duas. Elas são bem parecidas em geral, mas tem alguns detalhezinhos que são diferentes. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero muito que eu tenha sido clara porque eu sou um pouco difícil de explicar, mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.